Este é o Pode Pensar. Estamos aqui para mais um Pode Pensar especial. Olha, e põe especial nisso, hein? Meu nome é Fábio. Estamos recebendo aqui a presença do Dr. Maurício Crispim e sua família para conversar sobre o IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, seus objetivos, seus cursos e apresentar uma novidade. Mas você terá que ficar conosco até o fim para saber. Já sabendo, né, o que é uma gravação com o Maurício, tenho certeza que você não vai querer ir embora até que acabe. E vamos conhecer quem está aqui conosco nesse momento para participar deste encontro. Em nome da família do Portal Pensar, damos as boas-vindas com muita alegria nos nossos corações e profundamente agradecidos à família IBS aqui presente. Nós queremos agradecer o convite que nós recebemos. É uma alegria estar participando do Portal Pensar. E todos nós aqui do IBS estamos muito alegres. E que essa noite seja uma noite de entendimento, de alegria e de fraternidade. Olá, meus amigos. Aqui é o Sérgio, de Angra dos Reis. Eu também estou muito feliz de estarmos aqui nesse bate-papo para saber essa história fantástica aí do IBS. Agora eu passo a bola para o nosso amigo Neto, lá da Paraíba. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui no Pode Pensar. Um Pode Pensar muito especial vai ser esse, com a família IBS, né? Esses grandes trabalhadores aí. E hoje teremos a participação de toda a equipe, né? O nosso amigo Estevão, Rodrigo e toda a família podem se apresentar aí também, que hoje vamos conversar com todos. Boa noite, meus amigos, aqui é o Estevão. Uma grande alegria, agradecendo desde já o convite que foi feito. É bom estar com cada um e poder compartilhar um pouco aí da nossa história. Passar agora para o nosso companheiro Rodrigo. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. É o Rodrigo, irmão do Estevão também. É uma felicidade imensa de estar participando para contar essa história e compartilhar esses momentos. Um abraço. Aqui é Mauro, também da TV IBS. Também agradeço a oportunidade de estar falando e confraternizando aí com os amigos. Aqui é a Lili, a esposa do Mauro. E eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, como nós estamos aqui estreitando laços, permitam-me simplesmente dizer: sejam muito bem-vindos a todos vocês da família IBS. Bom, gente, eu tô tão ansioso por ouvir que eu vou dizer para vocês, eu tenho que me conter aqui. Mas vamos lá. Dr. Maurício Crispim, queremos novamente te dar as boas-vindas e recordar aos nossos ouvintes que não é a primeira vez que temos a sua participação aqui conosco no Portal Pensar. Mas gostaríamos de voltar no tempo e perguntar: quem é o Maurício? Olha, o Maurício é um cara cheio de defeitos, erros, dificuldades e limites, e que através do tempo, graças à presença da espiritualidade, dos ensinos, do estudo e da dedicação ao trabalho do bem, vem tentando, modificar a si mesmo e realizar algo que possa ser útil ao coração alheio. E desde quando
me entendo por gente através dos exemplos do meu pai e da minha mãe, porque a nossa casa sempre foi uma casa de assistência. Lá em casa era 24 horas por dia, a gente batendo na porta e mamãe socorrendo, ajudando. Quando a gente chegava no final do ano, a gente não tinha lugar para deitar, porque era cheio de cesta, de roupa, de calçado. E mamãe sempre foi dedicada ao trabalho assistencial, e meu pai sempre foi dedicado ao conhecimento, ao estudo, à assistência. E nós crescemos dessa forma. Eu tive a felicidade, eu gosto de contar esse caso, que eu nasci dentro de um centro espírita. Papai e mamãe, nessa época em que eu nasci, 1954, 18 de novembro de 54, eles tinham acabado de se tornar espíritas. Eles eram comunistas, naquela época que o Partido Comunista foi para a clandestinidade, e logo depois da experiência que eles tiveram dentro do movimento comunista, ao sair, aconteceu uma série de processos, e eles então se tornaram espíritas, e foram morar numa casa no fundo de um centro espírita, de maneira que, quando mamãe entrou no trabalho de parto, não deu tempo, e um doutor que estava lá, dando assistência à comunidade, correu e fez meu parto, e eu nasci dentro de um centro espírita mesmo, quer dizer, não podia errar de forma nenhuma. E a partir daí nós íamos desenvolvendo o trabalho. Quando nós tínhamos mais ou menos 11 anos, nós fomos presidente de uma mocidade espírita em Goiânia, e foi lá que a gente começou. Depois disso, eu ia muito com meu pai em todos os centros espíritas para vê-lo falar, para estar com ele, e acabamos conhecendo todo o movimento. E quando deu em 14 de setembro de 1974, junto com amigos, nós fundamos em Goiânia o Grupo Espírita Regeneração, através de todo o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes e dos mentores, entre eles Mãe Zeferina, a gente chama assim, a entidade chama Zeferina, a gente chama de mãe por causa do carinho e da ligação. E a partir daí nós iniciamos todo o projeto de regeneração. Quando eu formei em medicina, eu vim fazer residência em Brasília. E aqui nós fundamos um Grupo Espírita Regeneração de Brasília e construímos um colégio chamado Educandário Euriber Sanuto, que está funcionando até hoje, com 200 e poucos alunos. E agora também tem creche, com mais de 500 crianças em creche. E logo depois, quando deu 1994, a espiritualidade, através da Mãe Zeferina e de outros mentores, falou sobre o projeto do IBS. E foi aí, então, que nós começamos a juntar todos os dados a fim de formar o IBS. Até daqui a pouco eu conto um pouco sobre o nome, essas coisas todas. E quando deu 2007, com a chegada do Adalto, a chegada do Júlio, e os meninos mesmo, né, Alice, Rodrigo, Estevão, Marcos Paulo, etc., nós então demos início ao trabalho do IBS, e hoje é o projeto que nós estamos dedicando. Nossa, eu não imaginava que essa primeira pergunta a gente já teria de fato várias histórias. Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre o IBS, sobre a sua fundação, eu queria matar uma curiosidade. Rodrigo, Estevão, vem cá no cantinho, me diga uma coisa. Como é que é ser filho do Maurício Crispim? Olha, não é fácil. Se vocês acham que passar 1000 livros de lista, 1000 livros lá era pro mês. Eram 2000 livros. Acho que ser filho do meu pai, né? É uma experiência inigualável, né? É sempre uma aventura. Então, dentro do toda a orientação do campo do conhecimento, do campo da vida, nós temos uma grande amizade, né? O respeito por ser pai e filho, mas uma amizade, uma fraternidade muito legal. Ele chama a gente de ignorante também, porque a gente estuda pouco. A gente também estuda pouco, lê muito pouco, e de fato, comparar com ele é injustiça, né? Ou seja, como é que eu vou comparar com ele? Mas é uma experiência, assim, incrível. É sempre uma aventura. Passar por Rodrigo. Fábio, eu sou mais novo, então pro mais novo é sempre mais fácil, né? Já pegou a criação dos outros, então fica mais tranquilo. Mas eu acho que, como o meu pai relatou dos meus avós, o maior fato é o exemplo vivo.
esse exemplo que a gente vê no dia a dia, não só exemplo do acerto, mas da tentativa e não desistir dessa tentativa. Eu acho que é isso que move não só a gente do IBS, mas toda a nossa família espiritual encarnada que convive. Eu acho que esse é o maior chama que a gente tem a passar para frente. Pois é, eu vou contar para vocês por que eu fiz essa pergunta. O primeiro curso que eu assisti do IBS foi Ondas de Transformação. E em dado momento viu o Maurício assim levantar a voz. Já falei 1000 vezes que Deus e tal, né? Mas na maioria dos casos somos nós mesmos que criamos e atraímos problemas para sofrer. O sofrimento é o estado de separação da totalidade. Eu vou ler isso de novo. Então, na hora que a gente não tem, eu sou responsável, e você sente isso, o que você faz? Joga no outro. Eu estou infeliz por causa de fulano, ciclano. Eu estou infeliz porque meu chefe está me perseguindo. Eu estou infeliz por causa do meu marido. Eu estou infeliz por causa da minha vida financeira. Eu estou infeliz, é sempre lá. Então, agora nós temos outra maneira de ver o sofrimento. Olha aqui, assim muitos gostariam de culpar os outros por seus próprios sofrimentos. Mas, na maioria dos casos, somos nós mesmos que criamos e atraímos problemas para sofrer. O sofrimento é um estado de separação da totalidade. Ok? Você fala assim, então isso quer dizer que quando você está ligado você não sofre? Não, você sofre, mas tem compreensão exata para aceitar, acolher e transformar aquele sofrimento. Estão entendendo isso? Pessoal da TV Ibis, não está entendendo? A pessoa vai lá e pega uma visão. Não. Olha, ser uma pessoa boa é ser como o Chico Xavier. Eu vou ser como o Chico. E começa a criar uma visão do que ele acha que é o Chico, porque nunca viveu dentro dele. Mas você não quer, você quer ser vítima. Então é muito melhor jogar a culpa dos seus fracassos no outro do que você assumir. E hoje está em moda jogar na mãe. Mãe, coitada, a mãe hoje em dia tá nota de vintém, né? A mãe hoje é tudo que a gente joga na mãe. A culpa é da minha mãe é isso, meu pai é meu pai, minha família. Não, a culpa é sua. Porque veio o problema e você não fez um movimento. E você parou no vitimismo. De onde vem esse apego? Como é que você está diante dele? Por que você não pode perdê-lo? Faz um teste, pega aquilo que você mais é apegado e doa para alguém. Pega o maridão, doa. Pega, doa. E veja o que você sente. Ah, não, sou pegado no meu vestido. Tem gente que tem sapato de 20 anos, né? Ah, sou pegado no meu sapato, sou pegado nisso. Doa para alguém ver o que você sente. É o seguinte, meu amor, você vai ver o que você projeta, vai ver os seus sonhos e vai estudar seus defeitos. Se você não vê, aí que a coisa está feia mesmo. A mente comum reflete apenas um desses centros ou grau de consciência. Então a nossa mente, essa mente que está aí agora, ó, pessoal da TV Ibis, pessoal de Goiânia, de Brasília, a mente que está aqui agora, essa mente que está falando aqui agora, é apenas um dos graus. Nós temos 2 inferior a ela e temos centenas de graus superior a ela. Dependendo do nível e do grau que nós nos situamos, nós descobrimos uma verdade. Porque a verdade é relativa ao grau de consciência. Então, quando você lê um escritor, quando você vê uma experiência, quando você vê alguém relatando uma experiência, a gente cria briga por isso. Não, a verdade está com fulano, a verdade está com ciclano, a verdade está em tal religião, a verdade está em tal filosofia, a verdade está com qual mestre. Não. Cada mestre viu de um nível de consciência. Por isso que a gente tem de fazer uma síntese, procurando tudo aquilo que une e tudo aquilo que está acima, para que você compreenda. E assim, para algumas pessoas que eu passei, algumas se assustaram. Eu também, né, de início assim, né? Mas como a gente volta e refaz as aulas, eu confesso a vocês que eu ri gostosamente desses momentos. Assim, eu gosto muito. E me veio à mente e falei assim, nossa, como deve ser filho de Maurício Crispim. É aquele pai que não desiste dos filhos e está ali lutando e se precisando até brigando
no sentido de eles despertarem. De fato, você realmente insere a gente no contexto, você puxa a gente para a participação e faz com que a gente esteja ali como iguais. Então isso realmente é um diferencial muito grande, eu acho que isso chama muito a nossa atenção, atrai de fato. Mas vamos lá, né, gente? A gente está aqui para falar do IBS. Maurício, conta para nós como surgiu essa ideia de fundar o IBS, qual foi a motivação, o seu objetivo. Esteja à vontade para conduzir a gente por essa viagem no tempo até os dias de hoje e compartilhar, né, passar a palavra para aqueles que estão aí junto com vocês também para darem o seu testemunho. Fique à vontade, meu irmão, está contigo. Então, como a gente falou, depois que nós fundamos o Regeneração junto com um grupo de amigos em Goiânia, Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios, e nós fundamos em 14 de setembro de 1974, depois de 9 anos, quando deu 1983, eu vim para Brasília, e no dia 14 de janeiro de 1983, nós fundamos o Grupo Espírita Regeneração, o Lar da Infância, em Sobradinho, no Distrito Federal, e aqui nós começamos a construir não só a Casa Espírita, mas também todo um projeto que incluía postos de assistência e incluía um colégio, que recebeu o nome de Educandário Eurípides de Barçanufo. E nós vimos desenvolvendo toda essa experiência e durante anos, e quando chegou 1994, a espiritualidade, através da Mãe Zefirina, chegou para mim e disse o seguinte: meu filho, tudo que você fez até hoje é apenas um treinamento. Aí eu levei um susto danado e falei assim: Mãe Zefirina, eu já sofri, corri para poder tentar fazer alguma coisa. Pô, não, mas é começo, apenas começo. E a gente quer que você se prepare. Nós vamos ditar para você umas ideias de uma futura instituição. E ela falou assim: um futuro instituto, mas não falou mais do que isso. E você então vai receber essas ideias e no momento adequado nós começaremos então o projeto. E aí eu comecei a receber durante meses todo o projeto do IBS, desde o seu início até o seu final, quer dizer, no sentido assim, de projetos a serem desenvolvidos. E durante meses eu fui captando e tendo experiências psíquicas também. O nome nasceu porque eu tive um desdobramento e eu falo assim que aquelas montanhas do Senhor dos Anéis, apareciam aquelas montanhas assim enormes, e eu cheguei no local e tinha uma construção, parecendo aquelas construções grego-romana, mas espetacular essa construção. E tinha um senhor de barba, sereno, muito bonito, vestido de branco, com aquelas roupas gregas. E na hora que eu cheguei, ele falou assim: seja bem-vindo, meu filho. Eu olhei aquele lugar lindo, mas assim, magnífico, uma coisa linda. E eu virei e falei assim: o que é isso aqui? Aí ele falou assim: olha, você está no Instituto de Benemerência. Eu falei: nossa, que nome lindo! Eu vou fundar uma instituição lá na Terra com esse nome. Adorei esse nome. Ele riu e falou assim: olha, tem uma instituição judaica que já tem esse nome. Eu falei: mas eu vou dar um jeito, fazendo com que esse nome possa realmente ser empregado. Aí, passou uns dias, eu estava lendo a Torá, eu até trouxe aqui para vocês, estava lendo a Torá que é bilíngue, hebraico e português, e quando eu estava lendo, na hora que eu cheguei na página 412, tinha uma nota de rodapé, que olha que interessantíssimo, foi quando eu confirmei aquilo que o Espírito tinha me dito. E está assim escrito na página 412. Os 7 braços do candelabro servem de símbolo, desde o ano de 1843, aos nobres ideais de uma instituição judaica de benemerência. Esses princípios são luz, justiça, paz, verdade, benevolência, fraternidade e harmonia. Então, quando eu li isso aqui, eu falei: olha, então está correto aquilo que o Espírito me disse. E eu então coloquei Instituto Brasileiro de Benemerência, porque se tivesse um nome em outro local do mesmo nome, nós estaríamos com o brasileiro. E aproveitamos e pegamos esses princípios de luz, justiça, paz, verdade, benevolência, fraternidade e harmonia, acrescentamos mais algum, formando 13, e ficamos então o nome, o pré-nome do Instituto. Mais tarde, Mãe Zefirina falou para mim o seguinte: meu filho, o restante do nome é integração do ser, porque o que nós queremos é juntar todos os pedaços, vamos dizer assim, todas as potencialidades do ser que foi perdida durante a queda.
Ou seja, queremos reintegrar o ser e, para isso, fazer uma obra de síntese, uma obra de conhecimento e, sobretudo, uma obra de fraternidade. O nome completo da instituição é Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. E quando eu escrevi tudo isso, quando eu olhei, deu o nome Ibis. Então foi daí que nasceu o nosso nome, e aí, com o projeto que a gente tinha recebido, nós aguardamos o tempo para poder dar início a toda a obra. Que interessante isso, doutor Maurício. Aí, o Rodrigo, só para acrescentar, né? Esse início que eu lembro, as primeiras reuniões, né? Foram feitas lá em casa, no apartamento. A gente reunia aos domingos final de tarde. Então, uns 6 meses, né? Reunido dessa forma. Até a gente começar a agregar mais gente, vieram meus irmãos, vieram outras pessoas também, para a gente começar o primeiro local da nossa sede, que funcionou na Asa Norte. E lá a gente teve as primeiras reuniões, os primeiros debates, a primeira formação de estatuto do Instituto, moldando as primeiras bases também. Interessante que quando eu recebi todo esse plano, 94, 95, eu peguei e guardei tudo num caderno, que eu tinha escrito tudo num caderno. E deixei lá, porque a espiritualidade tinha me falado, você só vai começar esse projeto quando 2 pessoas baterem na tua porta. E essa vai ser a senha de você iniciar. Eu achei aquilo muito interessante. Falei, 2 pessoas? Muito bem. A vida foi passando e nós estávamos muito envolvidos com o projeto do educandário Euriper Sanufo, com o projeto do Regeneração, com todo o projeto do Regeneração de Goiânia e de todas as obras que nós estamos interligados, que nós temos inúmeras obras que nós somos interligados dentro dessa visão de rede, de amizade, como estamos agora com vocês. Nós temos várias obras que nós, durante os anos, fomos nos interligando. E aí, quando deu 2007, eu estava em casa, e quando bateu na porta, apareceu o Júlio e o Adalto. O Júlio era um companheiro já nosso, do educandário. O Júlio foi um dos primeiros alunos do educandário, assim como o Estevão também foi, assim como o Rodrigo, a Alice, vários dos que estão aqui, tiveram no nosso projeto lá como alunos do educandário Euriper Sanufo. E aí, quando eles chegaram, ele falou assim, o Júlio virou para mim e falou assim, Maurício, o Adalto disse para mim que você tem um projeto todo aí de trabalho de síntese, certo? E que você está engavetado. E nós viemos aqui para saber se você não quer começar. E aí eu ri muito, porque eu falei, nossa, 2 pessoas iam bater na minha porta, eu não sabia que eram vocês que a gente ia iniciar. E a partir daí nós começamos a fazer essas reuniões que o Rodrigo falou, e no dia 16 de abril de 2007, nós fundamos o Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. E por ser uma obra de síntese, nós então colocamos em Francisco de Assis, eu acho que Francisco de Assis transcende todas as religiões, como o espírito protetor, os anseios nossos de seguir e de ter uma base para que a gente pudesse executar um projeto em nome do Espírito, em nome do Cristo. E aí nós escolhemos Francisco de Assis, e depois, mais tarde, estudando todo o trabalho de Francisco de Assis, nós vimos que essa data, 16 de abril, foi exatamente uma das datas da fundação dos frades menores no trabalho de Francisco de Assis. Então, foi aquelas coincidências que surgem sem a gente esperar, e a partir daí, nós fomos colocando todo o material que tínhamos recebido em prática. E lógico que hoje nós estamos assim, 30%, 35% de tudo aquilo que a gente recebeu, e temos todas as ideias ainda a ser desenvolvidas no futuro. Nossa, gente, que coisa, hein? A gente realmente fica, às vezes, surpreendido, mas eu acredito até que a gente não deveria mais, né? Porque Deus movimenta tudo aquilo que precisa, né? Para ser realizado. Dr. Maurício, eu gostaria de ver com você se você pode comentar alguma coisa também das dificuldades, porque eu acredito que elas precisam ser também relatadas no sentido de que muitos olham, né, o Instituto, olham todos os trabalhos que estão sendo realizados, mas muitas vezes não têm a dimensão das dificuldades, né, que são enfrentadas, do esforço, da dedicação, da superação que muitas das vezes precisa ser movimentada
para que o Instituto, né, e todas as obras de benemerência, de sociais que estão aí tentando sobreviver, elas aconteçam. Assim, nesse sentido, né, até mesmo servindo de incentivo, você pode trazer para a gente assim, algum exemplo, alguma situação que foi necessário assim, de perseverança? Eu acho que a perseverança é até hoje, né? Que as dificuldades são inúmeras e começam as dificuldades no campo financeiro, porque para poder gerar todo o processo foi muito difícil, porque a gente começou do zero, né? Nós tínhamos a experiência já das outras obras, aí nós fomos nos substituindo na direção do grupo de Brasília e também no de Goiânia, a fim de que pudesse sobrar um espaço para a gente começar a trabalhar. E aí, depois da reunião na nossa casa, que o Rodrigo citou, nós ficamos em torno de 6 meses reunindo em casa, tentando formatar todo o projeto. Nós então alugamos uma sala, e foi muito gozado, que nessa sala foi a sala onde a gente iniciou todo o projeto mediúnico, o projeto de estudo e, ao mesmo tempo, o projeto de desenvolvimento do site. E é uma salinha muito pequena, era tão pequena que a gente tinha de abrir o banheiro para colocar uma cadeira dentro do banheiro, porque não tinha espaço para trabalhar todo mundo junto. A gente usava o espaço do banheiro porque não tinha como, era um espaço muito restrito. E foi dentro desse projeto, com todas as dificuldades, e a gente sempre teve a ideia seguinte: nós mantemos ou tentamos manter a obra que nos compete. E dentro das dificuldades financeiras que todos tinham, nós fomos cotizando, até que a gente conseguia, né, alugar, fazer os primeiros passos do projeto. E uma das coisas que nos atormentava muito, que a Mãe Zeferina tinha falado para a gente, que um dos nossos projetos era o seguinte: que o IBS ele teria de realizar uma tarefa em 4 grandes áreas. E o IBS seria móvel, fixo, online e em rede. Ou seja, tudo que fizéssemos fixo, teríamos de fazer móvel, teríamos de fazer online e teríamos de fazer em rede. Então isso foi a concepção desde o início. É por isso que nós procuramos a rede, que é a rede de todos os amigos, de todo o processo, rede em todos os sentidos. Procuramos o fixo no sentido que um local onde as pessoas possam vir, onde esteja conosco. O móvel, que é assistência em vários locais, assistência na rua, assistência às famílias, em todos os locais levar o nosso trabalho. E o online. E naquela época ela falava assim: vocês vão ter uma TV. E eu achava aquilo incrível, porque eu falava assim: gente, como é que nós vamos ter uma TV para começar um projeto como esse? Porque não existia ainda essa ideia de TV da maneira que é hoje, né? Essa TV que nós temos. E aí eu falava: não, mas nós vamos arrumar dinheiro para isso. Até que surgiu, e através da iniciativa do Estevam, do Mauro, do Rodrigo, da Lili e de tantos outros, nós começamos então a fazer um projeto que pudesse, né, nos levar a poder ter um veículo de comunicação. E aí que surgiu a TV. Mas as dificuldades foram inúmeras. Não só dificuldades pessoais, os nossos próprios limites, as dificuldades financeiras, as dificuldades espirituais. Nós tivemos de vencer várias dificuldades, vários problemas. Mas também contamos muito com a espiritualidade, contamos muito com o apoio dos espíritos maiores, daqueles que nós chamamos de vulneráveis, e que foi nos dando coragem, nos dando força, como nos dá até hoje, para que o projeto possa continuar e a gente consiga materializar todas essas ideias a fim de desenvolvê-lo em prol do bem, da fraternidade, da síntese e da imparcialidade. Eu agradeço, né? Porque acho muito relevante nós conhecermos esse outro lado, de meditar acerca das dificuldades que todas as pessoas que se voltam para o bem, elas encontram para perseverar, né? Que foi a palavra que surgiu aqui, e valorizar, né? E para que a gente também se sensibilize. Todos nós, né, que estamos aqui de alguma forma em contato com o IBS e de tantas instituições, que a gente possa olhar com maior carinho o que mais nós podemos fazer. Não ficar apenas no receber, mas iniciar também esse ato de dar, de doar. E você comentou sobre uma coisa que eu vi, que vocês colocam no site, que eu queria que você comentasse rapidamente. É o que vocês chamaram no site do IBS de matrizes. Francisco de Assis, Maria de Nazaré
e o Cristo. Por que eles? Porque acontece o seguinte, nós tivemos a ideia, porque quando é a mesma equipe que trabalha em tudo, então na área mediúnica, na área do ensino, na área do estudo, na área do grupo, na área da assistência, é toda a equipe, mesmo no campo da construção. As construções também que nós fazemos, muitas delas é feitas em mutirão, é a mesma equipe que roda em todos os trabalhos. Então a gente tem hora que tem de abandonar um pouco uma atividade para fazer crescer a outra, para voltar na anterior, e assim nós vamos fazendo. Assim aconteceu com o site. O site a gente teve de deixar um pouco, porque nós tivemos de desenvolver a TV, desenvolver outras áreas do nosso trabalho, e consequentemente nos deu uma dificuldade muito grande para poder tocar tudo ao mesmo tempo a contento. Então as matrizes são matrizes de ensino. A matriz nós demos um nome para poder significar os assuntos que vamos tratar através do tempo. Então nós temos vários títulos e vários temas a serem tratados. Então a ideia é, a cada momento, o site modificar e trazer novos conhecimentos em várias áreas. Então nós queremos fazer todo um trabalho do Cristo, quer dizer, quem é o Cristo? O que nos parece o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é Maria? Quem é Francisco? E nós vamos fazer, por exemplo, esse material que está no site, ele vai ficar disponível, mas terá lá, por exemplo, todas as matrizes, tudo aquilo que a gente conseguir fazer em torno da vida de Francisco de Assis. Depois, tudo aquilo que conseguimos fazer em torno da vida de Maria e do Cristo, ou seja, para que todos nós possamos ter um estudo aprofundado desses temas e um estudo que leve em consideração as imagens, que leve em consideração o trabalho com as imagens como foi feito com os chakras, a fim de que a gente possa trazer para as pessoas de uma maneira visual e ao mesmo tempo de uma maneira direta no conhecimento, uma nova visão e facilitar a compreensão. Então, dentro dessas matrizes, nós estamos preparando, por exemplo, já há algum tempo, agora, assim como fizemos com os chakras, nós queremos fazer, por exemplo, com a desencarnação, com a encarnação, com o plano espiritual e depois com todas essas outras que nós já falamos aqui, Cristo, Maria e Francisco, de forma que amanhã a gente tem uma gama enorme de informação através do site, assim como nós vamos fazendo os cursos, e os cursos da TV IBS, eles visam um processo do autoconhecimento. E há pouco você falou até com o Estevão e o Rodrigo sobre a nossa forma de falar nas aulas, é porque a primeira coisa que a gente tentou fazer é alguma coisa que fosse domiciliar. Você vai ver várias vezes eu falando assim, e aí filhão, e aí, é como se a gente estivesse batendo papo, em vez de fazer aquela coisa muito formal e muitas vezes com aquele calor de vida. Então nós resolvemos fazer uma coisa assim, como se estivesse batendo papo no fundo do quintal de casa. E ao mesmo tempo, ser o que nós somos, quer dizer, com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com as nossas condições, mas fazer uma coisa assim que todo mundo pudesse participar, de amizade. Olha, nós estamos fazendo uma TV, estamos fazendo um ensino, como se fosse no quintal de casa. E é por isso que a TV IBS é assim. Eu quis cortar todo esse formalismo que a gente vê em tudo que nós vamos fazer. Falei, não, vamos fazer um negócio assim solto, uma coisa que fosse bater um papo, uma conversação em torno do bem. Eu acho que as melhores horas que a gente tem, eu tenho uma amiga que ela tem uma frase bacana demais, ela fala assim, o melhor da reunião espírita não é só a reunião, é o que acontece depois da reunião. Os bate-papo, a conversação, o cafezinho, aquela coisa carinhosa que nos envolve nos nossos trabalhos. E foi assim que a gente quis criar todo esse trabalho nosso, uma coisa doméstica, uma coisa com um ar familiar e uma coisa afetiva, para que a gente, sendo que somos, a gente consiga realizar um trabalho assim de peito aberto, voltado para um conhecimento, e a gente tem muito isso, voltado para a síntese, para que a gente consiga fazer uma síntese entre ciência, arte, filosofia e religião, dentro de um contexto bem aberto, para que todos nós possamos ser beneficiados. Maurício, aproveitando que o senhor já começou a falar, né, sobre a TV IBS,
e os cursos, que são maravilhosos. A gente consegue tudo disponível no site da TV IBS, gratuitamente, no site do YouTube. E realmente, como o Fábio falou, eu fiquei assim, impactado. Eu tenho que confessar, né? Inclusive até os próprios nomes. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, sobre os temas que o senhor escolheu para falar e os títulos, porque chama a atenção. E o primeiro foi Ondas de Transformação, e aquilo, eu vou dizer, me transformou mesmo. E assim eu estou seguindo, estou acompanhando todos os cursos, também o sobre sonhos, e voltei um pouquinho atrás com o curso Onde Está o Pai que o Filho Não Vê. Esse curso sobre Deus é fantástico. E olha que nome interessante. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre os cursos, quais foram as ideias e principalmente, né, essa parte psicológica que o senhor aborda muito. Nos fale um pouquinho como foi a elaboração desses cursos. Quando nós começamos o IBS, nós já começamos Brasília e Goiânia. Através do amigo Marcos Paulo e através das minhas irmãs, Vânia, Marisa, e também tinha um pequeno grupo lá em Goiânia. E logo que minha mãe desencarna em 2007, e aí o trabalho da minha mãe, as minhas irmãs, Marisa e Vânia, deram continuidade. E depois elas chegaram para mim: Maurício, por que a gente não agrega esse trabalho ao IBS e todos nós formamos então um trabalho de todos os nossos amigos, familiares e conhecidos dentro do projeto IBS. Então hoje o IBS, em termos físico, nós temos uma sede que nós chamamos Escola da Família, aqui em Brasília, e temos uma sede que nós chamamos de Colônia Francisco de Assis, Recanto Francisco de Assis, que é uma colônia terapêutica. Todas ela erguida com o trabalho de fitoterapia, homeopatia, acupuntura, a mesma síntese que a gente tenta fazer no conhecimento dentro da síntese da assistência. E a Escola da Família, a gente está implantando a educação sistêmica através do pensamento sistêmico dentro dessa escola. E lá em Brasília, lá em Goiânia, nós temos também duas sedes. Uma sede que nós chamamos de Instituto da Consciência, onde nós desenvolvemos cursos, e temos a sede também social. Entre Brasília e Goiânia, nós temos atualmente frequentando, entre voluntários, trabalhadores, alunos, mais ou menos 250 pessoas, e temos reuniões durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta é a TV IBS, sexta, sábado. Nós já desenvolvemos todos esses dias de atividade com um grupo mais ou menos de 200 e poucas pessoas, com estudos semanais, com desenvolvimento da mediunidade, etc. E quando nós iniciamos, nós precisamos criar um veículo que pudesse comunicar Goiânia com Brasília. Foi aí que nasceu a TV IBS, inicialmente interna. Nós fazíamos um trabalho de união do Brasília e de Goiânia, e era um grupo pequeno, tinha uns 5 ou 6 do lado de cá e uns 2 ou 3 do lado de lá. E aí nós começamos a transmitir cursos que pudessem paulatinamente ir desenvolvendo o conhecimento no grupo. Depois, quando surgiu os congressos, que a gente já trabalhava junto, o Congresso Pietro Baldi, que está no 21º, o Congresso Lusten, que já vai para o 12º, nós resolvemos então, graças aí a os meninos que tiveram um esforço muito grande, começar a transmissão desses congressos. E no dia 14 e 15 de julho de 2012, nós iniciamos então a TV IBS. E quando deu no segundo semestre de 2012, nós lançamos o primeiro curso, que foi a Personalidade Humana e as Constelações Psíquicas. O nome Personalidade Humana vem da obra de Ubaldi. O Ubaldi fala sobre a personalidade humana da maneira que nós traduzimos no curso, no livro Nova Civilização do Terceiro Milênio e Princípio de uma Nova Ética. Quer dizer, trata em todos, mas nesses dois ele trata muito bem sobre o assunto. E constelações psíquicas, porque o Bert Hellinger desenvolvia constelações familiares, e eu achava que o trabalho do Bert Hellinger era só uma faceta de um trabalho maior. Eu achava que não era só familiar, era psíquico. E aí nós fizemos então o primeiro curso, a primeira parte, e no primeiro semestre de 2013 nós fizemos a segunda parte, que é a Personalidade Humana e as Constelações Psíquicas 2. Aí quando deu 2013, nós devemos falar sobre a evolução do amor. Esse nome também não é nosso, esse nome é de Ubaldi.
está na obra dele, A Evolução do Amor, que ele trata desde a Grande Síntese e vários outros livros. Esse nome está lá como um dos capítulos, Evolução do Amor. E, consequentemente, para falar do amor, nós tínhamos de vir para os relacionamentos. Foi quando, no primeiro semestre de 2014, nós demos o curso de relacionamento. E aí, a ideia nossa era desenvolver o mundo interior. Essa é a nossa grande meta. Todos os nossos cursos, inclusive o futuro, eu já tenho mais ou menos preparado já os próximos cursos, o 9º, que vai ser o Sonho 2, mas nós estamos preparando já estamos lá em 2017. É assim que a gente faz, a gente vai preparando com antecedência, porque tem todo um processo de amadurecimento, porque a nossa visão é que nós podemos falar só aquilo que a gente está tentando fazer. Então, para que possa ser falado, eu tenho de fazer em mim mesmo e a equipe também tem de fazer. Então, ou seja, não é um curso teórico, é um curso vivido. E aí, nós estamos vivendo já os conhecimentos que vão maturar para poder dar as aulas em 2017. Eu quero ver se a gente faz um curso sobre viagens interiores. A gente está querendo colocar o subtítulo Navegar é Preciso, para poder ter um pouco de poesia. E aí, foi quando a gente fez a pergunta, onde é que está o pai que o filho não vê? Essa pergunta me surgiu de um e-mail que me mandou, como é que não podemos ver Deus? Aí eu fiz essa pergunta, onde está o pai que o filho não vê? E a partir daí, então, nós fizemos esse curso no segundo semestre de 2014. E, coincidentemente, chegou na minha mão um livro de um autor que eu gosto muito, eu já tinha lido um livro dele antes, é um autor maravilhoso, e o nome do livro é Ondas de Transformação. Eu falei, é um bom livro e um bom nome para a gente colocar em Ondas de Transformação, para que a gente possa fazer o estudo do movimento do espírito. E aí fizemos primeiro semestre de 2015 e segundo semestre de 2015, Onda de Transformação 1 e 2. E aí chegou os sonhos. E quando nós fomos colocar o sonho, cada um foi dando um palpite. Sonho isso, sonho aquilo. Até que nós chegamos, sonho, um poema do infinito. Que a ideia nossa era traduzir o sonho, interpretar o sonho como movimento do espírito. E não só dentro da visão freudiana ou junguiana, ou as várias visões de sonho que existem, mas nós gostaríamos de fazer uma síntese e uma interpretação como movimento, para dar sequência à onda de transformação. Foi aí que surgiu esse nome, e é aí que nós estamos trabalhando esse semestre, vamos terminando, né? O segundo semestre agora damos mais 15 aulas, e vamos abrir então para as nossas viagens interiores, e nós queremos encerrar todos esses cursos em Cristo, quer dizer, quando terminar essa primeira parte de autoconhecimento, nós queremos estudar inclusive o Evangelho de Jesus, eu chamo de Evangelho Interior, e aí talvez seja os nossos cursos de 2018. Realmente imperdível, né? Os cursos são muito bons e só quero deixar assim claro para os nossos ouvintes, né, que totalmente gratuito os vídeos, né? Então o Dr. Maurício, ele explica, ele desenha, ele mostra gráfico, vale muito a pena. Excelente, Dr. Maurício. Mas isso aqui é um bate-papo, né, gente? Eu gostaria de ouvir aí o Rodrigo e o Estevão, quais foram as impressões que vocês tiveram, as histórias, né, as engraçadas, né, porque sempre tem, né, uma coisa que depois a gente passa, de repente, uns apertos, né, mas sempre fica ali, de repente, aquela coisa que a gente ri depois, né? Vocês têm alguma experiência dessa, assim, alguma coisa engraçada durante esse período aí para comentar com a gente aqui, né? Olha, a gente tem várias, né? O projeto TV Ibis mesmo começou com, digamos assim, foi uma aventura, porque no Ibis a gente tem uma regra, toda a nossa reunião acaba no restaurante, porque como a gente é reencarnação de dominicano, tudo nosso a gente resolve conversando em restaurante comendo. E não foi muito diferente. Na época que meu pai, junto com o Rodrigo, me chamaram para vir pro Ibis, um belo dia eu estava fazendo um curso e ele falou assim, me ligou, falou, meu filho, vamos almoçar comigo? Eu falei, vamos, pai. Aí ele falou assim, vem cá, eu tô querendo te contar uma ideia que eu tô tendo. Aí ele pegou e me apresentou todo o projeto da TV Ibis e mostrou tudo que ele tinha visto, tudo aquilo que através da espiritualidade tinha sido demonstrado, e falou assim para mim, meu filho, pensa comigo, uma vida toda trabalhando na área da medicina,
auxiliando as pessoas, dando palestra, você acha que eu vou atender quantas pessoas no final da vida? Eu falei, pai, não sei, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Ele falou assim, pois é, quantas pessoas a gente pode atender com um clique de um mouse? Quantas almas, quanto de assistência a gente não pode espalhar? E eu fiquei muito condoído com aquilo, né? Ou seja, realmente, como que a gente poderia fazer? E ele falou assim, olha, eu quero que você faça o projeto. Aí eu falei, pai, mas não é nem minha área de formação, que eu sou formado em tecnologia, mas não tenho formação em área de jornalismo e nada do tipo. Eu falei assim, vê alguma pessoa para fazer? Ele falou, não, eu quero que seja você. Então você vai lá, monta a sua equipe, se resolve e a gente vai começar a transmitir o curso tal dia. E eu quero inaugurar com a transmissão do Congresso Rustem, que foi quando nós sediamos aqui em Brasília, que foi no ano de 2012. Aí eu falei, então tá. Eu saí procurando, já tinha meu irmão, não tinha como fugir, né? Já estava no mesmo barco. Aí eu peguei e fui chamar o Mauro, que eu já vinha trabalhando com o Mauro desde a época do Grupo Espírita Regeneração, lá dos primórdios da Mocidade Espírita, então a gente já tinha uma dinâmica de trabalho nossa. Falei pro Mauro, Mauro, isso é encara comigo? Ele falou, encaro. Então vamos pesquisar. E começamos a pesquisar. Aí no que a gente começou a pesquisar, a gente levantou algumas coisas e achou que tava bom demais. Falou assim, não, vai ser perfeito. Aí se você for olhar lá na transmissão, como meu pai falou, a gente tinha uma transmissão entre Brasília e Goiânia, que é o link que a gente mantém até hoje, e começamos a transmitir para a internet. Só que tinha um raio de uma webcam que tinha que ficar para transmitir para Goiânia. E a gente não tinha noção nenhuma de dar sujo na imagem, ou não podia ter poluição. Aí se você for pegar lá nos vídeos do YouTube, vão ver minha irmã, coitada, sofrendo com a câmera, assim. Meu pai caía no chão, ela ia com a webcam no chão. E é aquela coisa ridícula mostrando. E era aquela coisa assim... E a gente naquela aventura, né? Ou seja, descobrindo. Porque aqui no Ibis a gente tem um lema, né? A gente aprende fazendo, né? Então, foi uma aventura, foi assim, uma coisa surpreendente. Então, assim, de conexão cair e a gente parar de transmitir, dar pala em computador e projetor na hora da transmissão. Então a gente, tipo, foi muito vivida essa experiência, né? E como pra gente era uma novidade, ou seja, ninguém sabia como mexer com parte de TV, ninguém entendia aí, claro, a gente conseguiu o apoio aí de muitas pessoas, inclusive o Fabinho, que é meu primo, a Catiúcia, e tantos outros aí que nos auxiliaram nessa jornada. E à medida que foi ocorrendo, a gente foi refinando o trabalho. Então aqui na TV Ibis, eu e o Mauro, a gente tem uma filosofia com a nossa equipe, tanto aqui de Brasília como a equipe de Goiânia, ou seja, cada ano que acaba, a gente bota o curso para ver como é que foi no ano anterior, né? Para ver o que a gente pode melhorar. E eu te digo, personalidade humana, a gente, comparado com ele é o nosso consolo, viu? A gente melhorou demais. E agora eu quero contar com vocês também uma coisa interessante. A gente fala que um raio não cai do mesmo lugar, né? O raio não cai no mesmo lugar. E aqui no Ibis é interessantíssimo as doações divinas, nossas histórias assim muito peculiares. Quando nós iniciamos, que estava lá aqui em Brasília, na salinha que a gente alugou, lá em Goiânia também nós alugamos uma salinha. Então, nós tínhamos 2 salas alugadas, uma em Goiânia e uma em Brasília. A maior dificuldade para pagar o aluguel, que era aluguel, luz, água, condomínio, essas coisas todas. E nós estávamos nessa luta quando o Adalto, mas o nosso companheiro aqui, José, o Zé, que a gente chama de Zé, resolveram então, e com muita dificuldade, conseguir um terreno, uma chácara, no polo de cinema aqui de Sobradinho, e construiu lá um pequeno prédio, onde a gente iniciou toda a nossa tarefa assistencial, a nossa escola da família, para todas as crianças e todas as mães e pais. E nós ganhamos isso. E nós ficamos admirados, meu Deus do céu, como é que a gente pode ganhar assim do nada, as pessoas chegarem para a gente doar essa área para a gente poder trabalhar. Passou-se um tempo, toda vez que eu chegava para encontrar o Adalto virava para mim e falava, Maurício, na hora da gente construir o Ibis, eu falei assim, como é que nós vamos construir o Ibis, Adalto? É dinheiro demais. Nós não temos condição de gerar isso agora. Não temos nem como comprar uma área. A área em Brasília é caríssima.
porque toda ela você tem de comprar do governo e tal. E ele falava para mim: Maurício, mas parece que você não é o mesmo. Quando a gente começou a regeneração, o Adalto está conosco desde o início. Começamos, você sempre ia, resolvia tudo. Eu falei: Adalto, mas não é assim. Nós vamos ter que ficar nesse lugarzinho aqui até a gente achar. Nós já estamos tendo uma chácara lá, ó, que vocês mesmos conseguiram. A gente já tem um trabalho social. Vamos ter que esperar para poder fundar isso. E ele falou: não, nós temos. Até que um dia eu apelei com ele e falei assim: Adalto, se deve ser alguma coisa que os espíritos estão colocando na sua cabeça, você fica falando para mim: olha, vamos esperar aí, porque eu não sei como é que nós vamos fazer isso que você quer, não. E aí nós lançamos o site. O site foi lançado e uma amiga do Adalto viu o site e chamou o Adalto e falou: Adalto, eu quero te dar uma área para que você construa lá o IBS. E essa área é onde nós estamos, inclusive estamos transmitindo daqui, que é uma chácara bem na subida de Sobradinho. Aí o Adalto falou: bom, agora, Maurício, nós vamos arrumar o dinheiro para construir o prédio. E nós construímos um prédio aqui no valor mais ou menos de R$600 mil. E se você perguntar de onde é que veio o dinheiro, como é que ele chegou, como é que ele foi vindo, a gente não sabe. Sei que nós fomos fazendo, fomos construindo, fomos nos juntando, fazendo mutirão, pedindo nas portas, pedindo aqui, pedindo ali, caindo coisas da graça aqui, e dessa forma foi se desenvolvendo. E quando nós fomos para Goiânia, a gente falei para todo lugar: eu estou precisando de um local também para começar a obra lá, para começar o IBS. E não é de ver que uma senhora que nos acompanhava pela TV IBS nos procurou, uma amiga muito querida, que também já pertencia aos grupos que a gente estava ligado. Falou: Maurício, eu tenho uma área e quero doar para vocês, para que vocês façam lá o projeto da Escola da Família. Então o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar. E apesar de toda a luta, toda a dificuldade, nós juntamos e construímos lá em Goiânia a sede nossa social. Gastamos também uns R$600 mil. E se você me perguntar de onde veio, como é que veio, sei que foi juntando todo o dinheiro, tudo em todo lugar. E aí nós estamos já com toda essa sede, e falta agora a gente construir a sede do Instituto da Consciência aqui em Goiânia, em Brasília. O Instituto da Consciência inclui a TV IBS, que é o elemento primordial de divulgação junto com o site. Então essa é mais ou menos a história. Agora, as histórias engraçadas foram inúmeras. Você imagina você fazer transmissão com a webcam, porque nós não tínhamos nem câmera. Nós tínhamos uma webcam só que ficava segurando como se fosse uma câmera para poder fazer as primeiras transmissões. Não tinha iluminação, não tinha nada disso. E com o tempo é que nós fomos adquirindo, e estamos querendo adquirir cada vez mais, até que a gente consiga realmente formar uma TV e fazer essa TV funcionar 24 horas por dia. Ok, Maurício, é muito engraçado, né? Quando a gente quer começar o trabalho, a gente vai adquirindo informações, né? Aqui no Portal Pensar também não foi diferente, né? A gente começou gravando, né, os episódios, sem a intenção nem de publicar nada, né? E de repente virou podcast, virou um site, e as coisas vão surgindo. E é assim, quando a gente quer fazer uma obra do bem, né, parece que tudo dá certo, né? Tudo aparece. É muito bonito quando a gente conta realmente essas histórias, né, de como tudo aconteceu. Parece até mentira, mas para as pessoas que não acreditam em Deus, né? Mas para as pessoas que acreditam em Deus, sabem que as coisas dão tudo certo dessa maneira. E aproveitando, eu queria passar aqui um recadinho do Guilherme de Barros, que ele não pôde estar presente, mas através aqui da nossa tecnologia, né, do WhatsApp, ele enviou um áudio aqui que eu quero passar aqui para vocês ouvirem, né? Ele dando o seu alô aí para a família IBS. Eu vou passar aqui rapidinho. Ô Maurício, receba aí o meu abraço. Infelizmente eu não pude aí gravar com vocês, Estevão, Rodrigo, a família Crispim, representando toda a família do IBS. Eu queria mandar para vocês esse recado. Eu estou num curso aqui em Atibaia, no estado de São Paulo. Estou aqui durante 9 dias fazendo um curso de programação neurolinguística. Estou achando muito interessante, viu, Maurício? E sempre lembrando de você, com os cursos e as ferramentas que você introduz de conhecimento. Lembrando aí do primeiro curso que vocês fizeram, que é o de constelações psíquicas, baseado no trabalho do Bert Hellinger e da constelação familiar. E eu tenho certeza que todas essas ferramentas vão ser muito proveitosas para o movimento espírita, para todos os grupos espiritualistas que quiserem modernizar os seus conhecimentos, avançarem nas suas crenças, né? Então eu deixo aqui o meu abraço, espero que vocês tenham uma ótima gravação. Todos nós estamos numa grande expectativa aqui para poder ouvir as histórias do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Ô Maurício, eu quero que você conta, cara, aquela história do Roberto Carlos, que eu achei sensacional,
que você virou um cara fazedor de espetáculo, de show, cara. Como é que foi isso? Conta essa história direitinho, porque eu achei ela muito interessante, muito marcante. E é uma história bonita também, né, que conta uma faceta de um artista tão conhecido e que eu acho que vale a pena compartilhar. Um abraço aí no Estevão, no Rodrigo e em toda a família Ibis. Olha, Guilherme, quando nós iniciamos os nossos trabalhos, e o Ibis também tem muita coisa nesse sentido, o Balde tem um ensino que eu acredito muito, eu vi muito esse ensino acontecer na nossa vida. Ele fala assim, que quando você faz tudo que está ao teu alcance e você tem de fazer mais alguma coisa, a vida vem ao teu auxílio, ou seja, a lei te responde e complementa a tua ação e você entra naquilo que ele chama a zona do milagre. Então o Ibis é uma obra de todos, essa é a ideia que a gente sempre teve, né? Não é só uma obra propriamente espírita, é uma obra de todos, para que todos possam, de alguma forma, ter uma fatia no Ibis, por isso que nós somos um trabalho de síntese. Mas, não só no Ibis, mas em todas as outras obras que a gente construiu, nós construímos sempre assim, contando com a presença divina e contando também com esse zona de milagre que o Balde fala. Então, quando nós estávamos no educandário Eurípides de Barçanufo, um belo dia nós levantamos e eu falei assim, eu vou fazer uma fábrica de sapato para poder sustentar o educandário. Eu nunca tinha mexido com sapato, você imagina, médico fazer sapato. Mas eu sabia que uma história que Tomás Novelino em Franca, ele tinha uma fábrica de sapato e sustentava uma obra em nome de Eurípides lá em Franca. Eu me desloquei sem falar nada, fui lá na casa dele em Franca, me apresentei, falei que eu queria fazer o mesmo, e Tomás Novelino, com a figura extraordinária, discípulo de Eurípides Barçanufo, me abriu a porta, e eu então aprendi aquilo que eu precisava aprender e formei uma fábrica de sapato para produzir sapatos femininos e masculinos. Eu aproveitei e dei o nome de Sandálias Amélie, que é a Amélie Baudet, esposa do Kardec, e os sapatos masculinos eu coloquei o nome de Fortier, que foi o magnetizador que convidou Kardec para poder ver as mesas de luz. E nós lançamos essa marca e com pouco tempo nós conseguimos vender para 800 lojas no país e todo o recurso era uma empresa de fundo de lucro social. Todo o recurso a gente dedicava à educação das crianças e comprava tudo, do material escolar ao ônibus, alimentação, tudo era financiada com dinheiro próprio, com recurso próprio. Muito bem. Quando nós estávamos nesse projeto, nós tínhamos um amigo, e esse amigo, ele tinha uma obra em Goiânia, e lá nós tínhamos fundado o Lar Mãe Zeferina. O Lar Mãe Zeferina é um lar dedicado à criança de rua, à recuperação de crianças de rua, e hoje nós temos mais de 30 anos de trabalho, já temos 35 anos de trabalho, e só em faculdade nós temos mais de 1.000 ex-alunos, ex-meninos de rua, formados em faculdade. E nessa época, esse amigo meu estava mudando de Goiânia e ele tinha uma obra lá assistencial, é uma obra enorme, que tinha rio, tinha córrego, tinha 16 blocos construídos. E um belo dia ele chegou, me chamou no escritório dele e falou assim, Maurício, é você que vai comprar essa obra minha. E eu falei, quanto é que está custando essa obra? Ele falou, 120 milhões de cruzeiro. Olha, era dinheiro que você não acaba mais, era muito dinheiro, mas muito dinheiro. E eu peguei e falei assim, você faz por 100 mil? Ele falou assim, eu faço. Eu não tinha um tostão, sabe o que é? Não, um tostão. E eu falei, você divide em 4 prestações de 25 milhões? Eu vou divido. E eu peguei e fiz 4 cheques. 30, 60, 90, 120. Todos eles de 25 milhões. E dei para ele. Falei, não, eu vou correr atrás. E compramos. Compramos e fomos fazer a limpeza e trazer as crianças da rua para lá e fazer o projeto em Goiânia, por regeneração de Goiânia. E aí nós corremos para vender sapato. Olha, eu nunca vendi tanto sapato na vida. Aí pagamos a primeira prestação. Foi uma maravilha. Quando chegou na segunda prestação, a gente não dava. Um pouco veio do sapato. E aí cada um de nós, o João Domiciano, que é o presidente da gestão, o Joel Santana Braga, todos nós vendemos carro, vendemos casa, o que tinha, juntamos e pagamos. Quando chegou na terceira prestação, a coisa estava entrando água. E nós fomos no banco, pedimos dinheiro emprestado,
olha, vendemos a alma, né? Não vendemos filho porque não tinha preço, né? E aí, conseguimos pagar a terceira. E aí, quando ia vir a quarta, eu peguei e falei assim, não tem jeito não. Agora nós precisamos das ondas do milagre. Aí reunimos todo mundo, falei, alguém tem alguma coisa que possa vender, que possa dar, que possa emprestar, que possa ter emprestado no banco. A gente já estava devendo banco, já estava aquela loucura. E não tínhamos mais, não tinha de onde tirar. E aí eu já tinha tido uma experiência que outro dia a gente pode contar essas histórias, vamos fazer um podcast só de histórias. E aí eu já tinha tido umas experiências em show, de fazer show para arrecadar dinheiro para a instituição, e eu fiz um levantamento e vi que a única bilheteria que dava no mundo 25 milhões era o show do Roberto Carlos. E aí eu virei para o Joel e falei assim, Joel, nós só temos de entrar nas ondas de milagre. E as ondas de milagre é o seguinte, nós temos que conseguir um show do Roberto Carlos. E aí o Joel tinha uma amiga famosa, Dona Filinha, em São Paulo, e a Dona Filinha conhecia o Roberto Carlos. Ela foi atrás dela e falou, olha, tem uns garotos aí de Brasília, de Goiânia, tem um lar de crianças de rua, e falou que você não faz um show, que você vai dar um show lá em Brasília. Era assim, uns 6 meses na frente. E o Roberto Carlos virou para a Dona Filinha e falou assim, manda lá o doutor mandar para mim aqui o que é a obra deles. E eu achei incrível, né? Ele nos dá essa atenção, nos dá esse carinho. Eu falei, poxa, que coisa bacana. Aí eu fui e encadernei tudo que era o Educandário do Ibersanuque, tudo que era o Lar Mãe Zeferina, e o que a gente já tinha feito, bati foto e tal, coloquei as crianças e tal, e mandei para ele encadernado um livro. Assim, um livro com toda a exposição de todo o nosso trabalho. E contando para ele que nós estávamos precisando de um show para resolver o problema. Mas não falamos quanto que era, o que era, não fizemos isso. E aí, o Roberto Carlos passa um dia, manda ligar para o Joel e fala para ele que o show de Brasília que ele ia dar aqui no ginásio, o ginásio Nilson Nelson, seria nosso. E que ele queria conhecer eu e os meninos da nossa obra. Aí nós ficamos todos felizes. Você já imaginou? A bilheteria dele naquela época, o show todo dava 25 milhões. Eu falei, então nós estamos garantidos. Vamos pagar a última prestação. Estava faltando assim umas 3 semanas. A gente conseguiu adiar um pouco a última prestação para poder pagar, pedimos um prazo maior. E aí ia dar mais ou menos coincidente com o show dele aqui. E aí, o que aconteceu? Nós ficamos felicíssimos, né? Agradecemos a Deus, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas passou os dias, o Roberto Carlos liga para o Joel e fala assim, olha, eu tive um problema com o meu empresário, naquela época ele estava com o Paulo Odian, e não vai dar para mim dar o show. Então fala pro doutor lá que eu dou o meu cachê. E aí eu fui atrás do cachê, de quanto que era o cachê dele. Olha bem que era o dinheiro que a gente comprou lá, o lar. O cachê dele era 13 milhões. E eu falei, é metade, né? Então depois Deus ajuda aí, a gente dá um jeito de pagar isso. A gente paga juros, sei lá, dá um jeito de pagar. E ele falou, não, manda o doutor ir lá com os meninos. E eu fui, quando eu cheguei lá no ginásio, eles franquearam a entrada. Eu levei lá uns 15 meninos, eu tinha um Monza hatch, enchi de menina aqui, um Monza hatch, e fui eu levar ele lá no Roberto. Aí quando eu cheguei lá no Roberto, ele é extremamente carinhoso, extremamente bondoso, uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim eterna, por ele. E aí quando eu entrei, ele veio, me cumprimentou, me deu um beijo e abraçou todos os meninos, beijou todos os meninos. E aí quando eu estava conversando com ele, ele começou a fazer perguntas sobre a obra de Goiânia, a obra de Brasília, como é que era. E eu fiquei impressionado, eu falei, não, ele leu mesmo o material que eu mandei para ele. E aí, passou um pouco, um secretário dele, né, um empresário, pegou um cheque e enfiou dentro do meu bolso. E eu virei para ele e falei assim, ô Roberto, poxa vida, cara, você está sendo a solução divina num momento tão difícil nas nossas vidas. Eu quero te agradecer demais, cara, mas agradecer muito. E ele virou e falou assim, não me agradece não, me agradece o homem lá de cima. Aí apontou lá pra cima. Eu falei, não, cara, eu quero te agradecer demais. Você não sabe o que você tá me ajudando, você não me conhece, você foi todo coração, mas você tá me ajudando demais. Ele falou, não, Maurício, eu quero fazer um show pra vocês. Esse aqui não foi possível te doar, mas eu vou fazer um show. Eu fiquei sabendo que você faz show e tal. Eu falei, eu já fiz alguns shows e tal. Falei, não, eu quero fazer um show para vocês, vai ser todo seu e vai ser dedicado ao Lar Mãe Zeferina.
lá de Goiânia. Aí eu peguei e falei assim, poxa, Roberto, cara, não fala isso não, cara. Você não me conhece, eu sou um cara chato pra caramba. Quando eu quero uma coisa, nossa senhora, eu sou um inferno. Então se você fala que vai fazer um show, eu vou pegar no seu pé, vou te encher o saco. Eu não tenho limite, não. Na hora que eu quero um troço, eu vou em cima. Ele pegou, começou a rir e falou assim, não, ó, palavra de rei não volta atrás. Aí nós rimos. Eu falei, ó, cara, deixa eu ir embora. Você tem seu show aí. Minada, vambora e tal. Aí ele falou assim, vai embora? Eu falei, sim, é. Eu falei, não. Ele falou assim, não vai embora não, mãe. Eu coloquei a primeira fila do show para vocês assistirem com a criança. E como é criança, eu coloquei um garçom para servir salgadinhos e refrigerante para as crianças. Eu falei, poxa, Roberto Carlos, não precisa disso não, pai. Nós somos pobres, sempre fomos pobres. A gente não tem nada disso não precisa perder tempo com a gente com isso não. Pô, não, eu faço questão que as crianças, você assista o show e já coloquei lá um garçom para as crianças. Eu achei aquilo, eu fiquei muito comovido. Eu falei, poxa, que cara bacana, né? Além de ajudar, além de fazer isso tudo, ainda faz dessa forma. Aí nós fomos assistir o show. Aí colocamos as crianças na primeira, foi a primeira fila. Sentamos lá, o Joel e a Olina também chegaram para assistir conosco. E pronto. Aí durante o show ele passou fazendo o show e brincava com as crianças nos intervalos. E quando acabou ele jogou uma flor para cada criança. E jogou uma flor para mim e falou assim, palavra de rei, hein, doutor? Eu falei assim, você vai ver. Aí saímos e eu não tinha mexido no cheque, para não ser deselegante, né? E quando nós chegamos no carro, eu coloquei todas as crianças dentro e na hora que eu acendi a luzinha lá, a luz do Monza, quem teve um Monza hatch aí, vocês são mais novos, talvez nem sabem que existiu, mas aí eu liguei a luzinha. Na hora que eu tirei o cheque era de 25 milhões. Ele descobriu o que eu precisava e me deu. E aí, você imagina a felicidade que nós ficamos. Aí no outro dia nós chegamos para pagar a conta e eu virei para esse amigo meu e falei assim, olha, se eu te der um cheque de terceiros, você aceita? Aí ele falou assim, de terceiros, você conhece ele? Fiquei conhecendo agora. Aí ele pegou e falou assim, você aceita? Aí eu peguei, tirei o cheque e dei para ele, ele viu lá, né? Roberto Carlos Produções. Pô, mas onde você conseguiu isso? Foi uma longa história. E aí com isso nós saldamos a nossa dívida com um cheque dado assim, né? Que coisa extraordinária. E o tempo passou. E ele virou, depois de muitos anos, ele telefona pro Joel e fala, manda dizer pro doutor que o show de Goiânia é dele. E eu desci para produzir o show junto com as pessoas que ele já traz, né? Porque é tudo pronto, a gente só faz da participação local. E nós fizemos um show em Goiânia para 25 mil pessoas. Toda a renda foi dedicada ao Larma Zeferino. E ele cumpriu essa palavra. E o que é interessante, ele chegou em Brasília, já tinha feito amizade com o Joel. E aí ele estava hospedado em Goiânia, eu falei errado. Ele chegou em Goiânia e ele estava no Castro. E quando ele estava no Hotel Castro, ele ligou para o Joel e falou, Joel, passa aqui que eu quero conhecer o Larma Zeferino. E olha, o Larma Zeferino é fora da cidade, é quase perto de Goiatuba. Quem conhece Goiânia, Goiatuba é uma cidadezinha perto de Goiânia, e é longe, a gente tem que pegar uma estrada de chão. E ele falou, não, eu quero ir. Aí o Joel passou lá, ele desceu sem segurança, sem nada, entrou no carro correndo e foi para lá. Chegou lá, nós estávamos mais ou menos com 50, 60 crianças de rua que estavam lá no projeto educativo. E você sabe que essas crianças, eles não têm limite, não, eles tratam todo mundo igual, né? Não tem esse negócio de muita deferência. E quando eles viram o Roberto Carlos, vieram e o Roberto Carlos abraçou eles todos, beijou eles todos. E menino não tem papa na liga, você não consegue segurar. E lá no lar tem uma mangueira enorme. Aí nós ficamos lá debaixo da mangueira para me apresentar, né? O Joel apresentando o lar para ele, aquela coisa toda. Aí os meninos chegam assim e falam assim, não, Roberto Carlos, faz um show para nós. Aí todo mundo pensou, não, canta pra nós. Aí ele falou assim, me arruma um banquinho, por causa do problema da perna dele, né? Aí os meninos foram lá e buscaram um banquinho, sabe aqueles banquinhos que é feito assim, com 3 pauzinhos, e trouxe pra ele aquele banquinho desajeitado, e falou, tem um violão? Os meninos, tem sim. E aí correram lá, trouxe o violão com 4 cordas, que uma corda tá arrebentada. Aí ele pegou, afinou como pôde, e deu um show pros meninos de 35 minutos. 35 minutos de show. E os meninos falaram assim, Roberto, canta aquela. Roberto, canta aquela. Canta essa, canta aquela. E ele cantou, os meninos sentaram assim debaixo da mangueira. E ele cantou para os meninos, acabou, beijou todos os meninos, foi embora. E um benfeitor silencioso.
E aí naquela época, eu tive uma proximidade do empresário dele. Eu falei assim, poxa, por que não divulga essas coisas? Ele falou, não, Maurício, isso que ele fez por você, ele faz para todo mundo. São centenas de pessoas. Mas ele fala que esse projeto é apenas o projeto dele e de Deus e que não quer nenhuma divulgação em torno disso. E eu sei que isso é verdade, porque ele foi um benfeitor da nossa obra e nós somos eternamente gratos a ele. Nossa, que interessante, hein? Emocionante. Eu tô aqui sem palavras, né? De como essa história que você contou aí conta sobre vocês, conta sobre o Ibis, muito mais do que vocês imaginam, né? Porque, como o Baldi fala na sua obra, né? A Lei de Deus, né? Da providência divina, como ela se manifesta, né? E aí foi uma prova irrefutável, né? Para todos vocês. Porque não é fácil, né? Dedicar a vida assim como vocês dedicaram, né? Você falou aí que vendeu casa, vendeu tudo e não desistiu da obra, né? Porque isso é que é fé, isso é que é segurança, né? Em Deus, de que as coisas vão dar certo. E é uma história magnífica, né? Eu acho que vocês são pessoas que se doam realmente a obra do Cristo e não tem como perder, né? Não tem como não dar certo. É demais. Aquilo que o Baldi fala, né? O Baldi fala muito isso, né? Que é o banco divino, o banco da providência divina e a zona de milagre. Então a gente nunca teve isso, né? Quer dizer, o que precisa ser feito, a gente sempre foi assim. Os meninos também são assim, todos nós somos assim, né? Tem hora que a gente tá aqui, eu tô precisando de 10 mil, quem tem? Aí eu tenho um dinheirinho aqui na poupança, então me dá que nós estamos precisando, e aqui a gente vai usando aquilo que nós podemos. E essa história do Roberto Carlos é uma história que mostra como é que a providência divina age. Quer dizer, hoje eu não deve nem lembrar disso, porque é benfeitor de tantas pessoas, mas pra gente foi assim, você palpar a presença divina na vida, né? E foi assim, quer dizer, nós conseguimos comprar, pagar, depois conseguimos equipar, conseguimos fazer todo o nosso trabalho, e tudo dessa forma, quer dizer, são doações que nos chegam, que vai cavando. E isso nós temos inúmeras histórias, né? Eu falo, olha, essa parte do Baldi que fala sobre a zona de milagre, eu falo assim, na nossa vida, nas obras todas que nós participamos, a zona de milagre foi uma constante. Então isso que o Baldi nos ensina, nós experienciamos inúmeras vezes. E essa é uma das histórias da nossa experiência, né? Da nossa vivência dentro dessa zona de milagre, dentro da providência divina, e que aquilo que a gente menos espera, e no entanto acontece e encontra-se os caminhos para poder fazer isso. Espero que a gente tenha outros dias, que a gente possa contar as outras histórias, inclusive a do Ibis também, para que a gente possa aprender de maneira prática, né, aquilo que a gente vê nos livros e nos ensinos, principalmente a obra de Baldi. Muito bom, eu acho que essa história ela nos dá força, né, para enfrentar realmente as adversidades e levar o trabalho em frente, né? Ainda bem que o Guilherme de Barros se lembrou de perguntar para nós, de mandar esse áudio aí, porque essa história não poderia deixar de estar nesse episódio, né? O que é que você acha, Fábio? Bom, gente, a gente, como fica com o microfone desligado, eu ri muito aqui com essa história. Mas, por fim, né, como as câmeras também estão desligadas, a gente sente uma profunda emoção e as lágrimas realmente vêm, né, aos nossos olhos diante dessa providência. E eu fui encontrado recentemente por um livro chamado Profecia, de Pietro Baldi, que eu queria pedir licença a vocês para ler um pequeno trecho, onde ele fala assim: a inteligência que tudo dirige para um alvo que me fora prenunciado, de mim independente, não está nessas pessoas, porquanto cada uma delas leva a efeito seu pequeno serviço, ignorando o plano geral em que todas, todavia, tomam parte. Então, a presença de uma mente que dirige e uma vontade que comanda se tornam evidentes, como única hipótese que de tudo pode dar-nos uma explicação que de outro modo nos faltaria. Eu achei interessante porque esse livro, né, como eu falei, me encontrou num momento assim de minha vida, que não cabe aqui, e corrobora, né, com aquilo que o Maurício nos relatou. Que nós estamos aqui profundamente agradecidos
emocionados, tocados, preenchidos. Depois dessas histórias, né, que nos emocionam a alma, nós gostaríamos aqui de falar para vocês dessa novidade que a gente anunciou no início, que é o IBScast, que é um projeto novo que nós estamos aí em parceria com o IBS, com o Instituto IBS, para transformar todos os cursos no formato de áudio, e assim a gente está contribuindo, né, facilitando para aqueles que tenham dificuldade ainda de acompanhar os cursos, né, pelo YouTube, e ter a mobilidade de levá-los no seu aparelho celular ou gravar num pendrive e colocar no rádio do carro enquanto está fazendo a sua viagem, levar dentro do seu tablet, enfim. As possibilidades, nós sabemos, elas são várias nesse sentido, né? Então, nós vamos em breve, aí com a parceria do IBS, né, com essa confiança que eles estão dando para a gente, nós aqui tentando colocar uma pedrinha nesse trabalho, né, uma pedra de sustentação, de ajuda, né, estender uma mão, dizendo assim, ofertando o que nós podemos também fazer e contribuir com esse projeto. E você, Neto, o que você pode falar também para a gente, já que você é o nosso editor oficial e conhece das mídias, o que você acha sobre isso? Vai ser maravilhoso, né? Contribuir com essa obra aí do IBS. Como o Maurício Crispim falou, de todo o surgimento do IBS, né? Do nome, dos vídeos, das gravações. Então, iremos acrescentar mais um pontinho, né? Já temos o IBS, vamos acrescentar o cast, né? Que vai ser o podcast, né? Lançado aqui no nosso feed do Portal Pensar, em que as pessoas vão poder acompanhar aí todos os cursos desde o primeiro, né? Como você já falou. E vamos dar essa força aí aos nossos irmãos, né? Que já trabalham aí nas edições de vídeos, né? Vamos estar ajudando aqui também com os áudios, dando a limpeza, colocando talvez uma música de fundo, não é isso, Maurício? Neto, deixa eu te contar uma coisa. Nós ficamos muito emocionados de vocês expandirem, né, o trabalho para que nós possamos fazer um trabalho conjunto. Isso é muito legal, que é um dos objetivos do IBS, né, estabelecer redes, e redes baseadas na fraternidade, baseadas no carinho, no amor, na amizade. E essa rede, né, com vocês do Portal Pensar e do IBS, eu acho isso tão legal. Eu sou muito grato à amizade de vocês, ao carinho, à juventude de vocês. E você falando aí, e há pouco também o Fábio estava falando sobre as pessoas estarem fazendo alguma coisa e ouvindo. E essa semana nós estávamos no IBS e uma moça, junto com a mãe dela, veio até o IBS na terça-feira. E ela mora na Califórnia, trabalha com uma firma de limpezas, ela gerencia, ela tem uma firma de limpeza. Ela falou assim para mim: doutor Maurício, eu faço o quê? Eu pego as suas aulas, transformo tudo de maneira que eu possa escutar, coloco gravada no telefone, e aí eu vou limpar as casas, aí eu coloco o fone no ouvido, e enquanto eu limpo a casa, eu vou limpando as casas e ao mesmo tempo ouvindo a sua aula. Então eu escuto as suas aulas o tempo todo lá na Califórnia, nos trabalhos que eu realizo, aí eu volto um pouquinho, vou de novo na hora que eu não entendo, eu não vejo as imagens, mas eu estou ouvindo tudo. Interessante que hoje você fala sobre essa surpresa, e é exatamente isso. Quantas pessoas não têm feito isso? Ela, por exemplo, faz durante o trabalho, enquanto ela está trabalhando, ela põe um fone, e aí vocês fazendo isso já vai disponibilizar, a pessoa não vai precisar nem gravar, nem nada, porque já vai estar pronto, só pegar e usar. E isso aí é uma maneira muito bacana de ampliar a divulgação, tornando ela cada vez mais móvel e cada vez mais acessível, com o esforço de vocês. Então nós só temos a agradecer, todos nós só temos a agradecer, e nós esperamos muito que cada dia mais a gente possa se unir numa obra de amor única e de doação para todos aqueles que se interessarem.
Inclusive, essa é uma ideia, uma ideia primeiramente do Guilherme de Barros, né? Que o cara produz demais, né? É ideias demais que tem que juntar muita gente para poder fazer os projetos que ele nos traz, né? São projetos, cada dia o cara chega com novos projetos e é uma máquina, é uma verdadeira luz aqui para todos nós. E eu gostaria de perguntar para ele, né, através aqui do WhatsApp, como que ele teve essa ideia de lançar, né, o IBScast, né, essa forma de áudio aí com os cursos do IBS. Ô Neto, essa ideia surgiu no congresso sobre Francisco de Assis, que foi promovido pelo IBS agora em 2016. E a gente pensou assim que os cursos do IBS através do YouTube, que são sensacionais, imperdíveis, muitas vezes a pessoa não tem a disponibilidade de tempo para sentar durante todo aquele tempo no computador. E como eu mesmo, né, eu estava ouvindo os episódios através do áudio somente. Então eu colocava o YouTube rolando no celular e ouvindo o áudio na hora que eu estava no carro. E isso aí teve um problema que era que consumia muita banda, então eu acabava consumindo meu pacote de dados todo num período curto de tempo ouvindo os cursos. E uma das vantagens, a gente acredita, do podcast em áudio é que a pessoa pode baixar pelo celular. Então se um vídeo tem, sei lá, 400 ou 450 mega de tamanho, o do áudio tem 40, né? Tem 10 vezes menos. E aí a pessoa pode, na hora que ela tiver numa conexão Wi-Fi, ela baixa, por exemplo, 5 episódios do curso do IBS. E aí ela vai ouvindo no carro, à medida que ela for tendo a possibilidade. Naturalmente, que a gente acha muito importante a pessoa poder fazer o curso em vídeo, né? E aí ela pode, numa aula específica, que ela quer ver aquele slide, enfim, que ela quer detalhar ou rever a explicação, aí ela entra no YouTube, naquela aula, e assiste a aula no YouTube. Então a gente acha que são públicos diferentes, sabe? E a partir dessa ideia, eu acredito que vai expandir bastante aí, através do Portal Pensar, o público especificamente de áudio que vai querer ouvir essas aulas. Então acho que todos nós só temos a ganhar, e sobretudo o público que vai ouvir também, acho que vai ser muito beneficiado com essa iniciativa. A gente agradece muito ao IBS por ter a confiança, né, de permitir que a gente reproduza esse trabalho, que a gente está sendo o mais fiel possível, sem edição, e eu acho que vai ser um sucesso enorme, com certeza será um grande sucesso. Ok, Guilherme. Obrigado aí pelo recado, muito bom mesmo a sua ideia, foi uma ideia excelente, né? Com certeza os cursos do IBS vão ser bastante baixados através aqui do nosso feed. Para mim mesmo foi uma boa, porque eu não tenho muito tempo de estar vendo os vídeos e agora vou poder acompanhar todos os cursos, né? Desde o início que eu sempre quis acompanhar todos os cursos, mas não dá para ver o vídeo, falta tempo, né? Tem muito trabalho e agora vai facilitar aí com esse sistema, né, de colocar as aulas em podcast. E aproveitando, já que estamos partindo para o final, eu queria falar para o Maurício, né, que deve ter muitas histórias ainda para contar, e já deixar aqui o convite para um próximo episódio, né, especial do IBScast. Então, quando vocês acessarem lá o feed, então procurem por IBScast, que iremos estar disponibilizando lá no nosso feed do Portal Pensar e também lá no site oficial, o portalpensar.org. Então, Maurício, já podemos deixar aqui agendado uma próxima gravação, e desde já muito obrigado pela presença de todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Olha, dentro disso que nós estamos conversando, eu acho que a gente tem várias histórias, e quem sabe a gente não poderia gravar um só com as histórias, a gente contar todas as histórias dessa trajetória toda, né? E tem histórias muito gozadas, e não só essas histórias de milagre, mas também histórias muito interessantes, muito gozadas de acontecimentos nessa área, e que nós estávamos aqui no Congresso IBS, contei para o Guilherme teve a ideia, não, então vamos fazer um podcast só de histórias. E quem sabe a gente não pode continuar isso aí com histórias e a gente consiga contar, né, com a participação de outros também, tudo isso que aconteceu e vem acontecendo. Então nós queremos agradecer muito todo esse trabalho, e que a gente possa continuar juntos. Para a gente, em nome de toda a equipe da TV IBS em Brasília, Goiânia, é uma gratidão imensa, né? Como meu pai falou, encontrar pessoas que corroboram com o nosso trabalho, com os ideais que nós seguimos.
Então, assim, em nome de toda a nossa equipe, sou muito grato à amizade de vocês, que tem muito contribuído para minha alma, de todos, e que esse trabalho possa perpetuar, possa evoluir, e que esse seja a primeira semente. Como tudo no IBS a gente inicia por semente, né? Então essa semente aí possa florescer, e quem sabe os frutos que hão de vir de todo esse trabalho. Eu queria agradecer também pelo convite e pela atenção que vocês tiveram nessa noite, nos períodos anteriores. Agradecer e feliz também pela forma como fomos tratados. Eu conheci vocês agora há pouco também, né? A proximidade a gente só tinha de nomes, e eu fico muito feliz, como o Estevão falou, de a gente poder contar com amigos assim, tão queridos à distância. Aqui é o Mauro. Eu acho legal, louvável a gente estar gravando essas histórias, porque depois que a gente começou com a TV IBS, eu falo pro Estevão, sempre que a gente está tendo uma aula ou alguma coisa, eu olho para ele e falo, cara, a gente tem que estar gravando isso, a gente tem que estar filmando, tem que estar documentando. Então, como é um canal a mais para guardar esse conhecimento e repassar isso, então é um trabalho bacana, e eu só tenho a agradecer o apoio de vocês também. Mas vocês podem estar certos que vocês vão voltar aqui. De fato a gente não falou, né, gente? Mas somos apaixonados por esse trabalho do IBS. Encontrar o IBS foi realmente uma gratidão enorme, porque de fato a gente vai conhecendo, vai aproveitando, vai fazendo uso e vamos vendo a presença de Deus, realizando todos os movimentos possíveis para que nós possamos fazer essa nossa redenção, retornarmos a essa casa do Pai. Então eu, como pessoa, como ser, como espírito, aqui eu agradeço profundamente a cada um de vocês, muito feliz por essa oportunidade que nós estamos aqui recebendo, não como portal, mas como irmãos, e a gente se integre cada vez mais, a gente se aproxime. A gente brinca, né, muito, e é muito gostoso a gente escutar aí o nosso doutor Maurício Crispim, né, a gente saber que é chamado de gordo, de careca, mostrando essa fraternidade, essa alegria que nós precisamos diante de circunstâncias de dores, de dificuldades, né, que também foram relatadas aqui. Então, nós deixamos aqui o nosso profundo agradecimento a toda a família IBS, que nos recebeu também com todo carinho, com toda atenção, com todo amor, e que nós desejamos, né, que os passos de vocês sejam de luz, de muita paz e de muito amor no coração de cada um de vocês. E assim nós vamos encerrando o nosso encontro aqui, e eu vou deixar um convite lá para o pessoal para saber se eles vão realmente querer um novo encontro com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, curtido, sentido, se emocionado conosco aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org